Primeiros anos. Então, estamos agora, né, de forma virtual. A gente vai dar continuidade, então, ao conteúdo já visto em sala de aula. A gente iniciou sobre nutrientes, né, ou seja, a forma de nutrição, né, que as células precisam para um bom funcionamento. Tratamos em sala de aula sobre a água, sais minerais, a gente também conversou, né? Então, assim, é um assunto que é um pouco complicadinho até para entender, mas eu creio que, de acordo com a dedicação de vocês e com videoaulas, resumo no caderno, algumas pesquisas, nós daremos conta do recado, tá? Então, aqui nesse videoaula, eu vou colocar a importância de todos os nutrientes. Nós vamos ter todo o conteúdo através de videoaula. O que vocês farão? A atividade de vocês é assistir a videoaula, fazer anotações no caderno, tá? Como se fosse um resumo a partir das minhas falas, e eu deixarei também uma atividade de pesquisa para vocês. Então, vamos iniciar com os macronutrientes, né? O que são macronutrientes? Macronutrientes são todos aqueles nutrientes que são muito grandes, né? Que são lipídios, carboidratos e proteínas. Então, eles são macronutrientes porque eles são cadeias grandes onde eles precisam passar por um processo de digestão. E esse processo de digestão, ele começa na boca, né? Então, por exemplo, os carboidratos já vão se quebrando através de uma enzima que tem na saliva, começa na boca, daí tem o estômago, tem, né, o pâncreas, o fígado, a bile, que ajudam nessa digestão. Temos o intestino delgado, que também, né, ainda quebra ainda mais algumas moléculas. Então, por que são macromoléculas? Por que o nosso corpo tem que fazer a digestão, né, que é quebrar estas moléculas? A gente tem que pensar assim, nós temos trilhões de células. Essas células, elas são microscópicas, elas são unidades muito pequenas, a gente não consegue ver as nossas células a olho nu, né? Então, esses macronutrientes, eles são moléculas grandes, que para entrar dentro da célula, eles precisam ser quebrados. Então, tanto carboidrato como lipídio, como proteínas, para passar na membrana plasmática das células, elas precisam realmente ser quebrados, tá? Então, a digestão, ó, uma coisa importante, a função da digestão é quebrar macromoléculas, transformar em micromoléculas para que esses nutrientes consigam entrar dentro das nossas células para fazer a nutrição, para que a nossa célula possa usar esses nutrientes no metabolismo diário dela, tá? Então, essa é a principal função da digestão e também dos macronutrientes. Agora, a gente vai ver também eles de forma isolada. Então, aqui, quais são os nutrientes existentes, né? Quais são os macronutrientes que nós iremos, então, estudar? Nós temos os glicídios são carboidratos, tá? Então, assim, a gente vai ter algumas palavras aqui que no livro de vocês são outras palavras, tá? Primeiro, para eu conseguir gravar aqui de forma virtual, de forma online por este aplicativo, eu tenho que usar a internet. Então, eu não posso fazer um slide meu, porque fica mais difícil para eu gravar, tá? Então, esse slide aqui, que eu achei o mais oportuno para agora, ele tem algumas palavras que ele está em outra língua, tá? Então, vocês vão ver que tem palavrinhas aqui que não fazem parte, né, da língua portuguesa, tá? Mas é fácil de entender, tá bem tranquilo, eu vou explicar, então não tem nenhuma dificuldade. Então, aqui glicídios. Glicídios também é usado, tá, na língua portuguesa, mas os glicídios, na verdade, né, os glicídios que estão aqui, eles são carboidratos, né? Qual é a função dos carboidratos? É dar energia para o nosso corpo. Então, a gente precisa de uma carga energética para o nosso dia a dia, para que o nosso organismo realmente consiga fazer as atividades necessárias, né? Então, os glicídios, a função dele é energética, tá? Tanto que tem aqui do lado, ó, a função energética. Depois nós temos outro macronutriente, que são os lipídios, que são gorduras. Essas gorduras também fazem parte do nosso corpo, na construção do corpo, mas ele também vai funcionar, ó, como função energética. Por quê? Quando a gente come calorias a mais do que a gente gasta, né, isso eu expliquei até na sala de aula para vocês. Quando a gente come mais calorias,
ela vai ficar reservada no nosso corpo. Primeiro ela fica reservada em forma de glicogênio, mas quando há excesso delas, elas acabam se transformando em gorduras. E como somos animais, né, nós em algum momento a gente pode ficar sem alimentação e o nosso corpo ele não consegue ficar sem energia. Então essas gorduras que foram armazenadas, elas acabam sendo usadas como reserva energética, tá? Então por isso que os lipídios que estão aqui, eles também têm função de energia, mas só na falta de carboidratos eles são utilizados. Daí nós temos aqui proteínas, o nome correto, tá? Então essa palavra aqui é proteínas, é outra macromolécula. As proteínas, olha aqui, elas também estão aqui, ó, como função energética. Por quê? Quando a pessoa não tem carboidrato no corpo para ser usada como energia, quando a pessoa não tem mais reserva lipídica também para ser usada como energia, o nosso corpo acaba usando as proteínas, que são os nossos músculos, né? Nossos músculos são formados por proteína. Então, o nosso corpo vai tirar de lá a energia. Ele consegue transformar, né, os aminoácidos que constituem as proteínas em reserva energética também, né? Ou seja, em consumo energético. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que têm anorexia, né? Que é uma doença psicológica, e nessa doença psicológica elas não comem, né? Elas buscam sempre a magreza, né? À custa de tudo, então elas não comem. Se elas não comem, elas não repassam nutrientes e muito menos energia para o corpo. Então, se não tem energia, que é o carboidrato, que é a principal fonte de energia, o corpo vai usando o quê? A gordura, os lipídios armazenados, né? Quando usa a gordura, né, a pessoa emagrece. Só que daí ela ainda não vai, né, ela não se contenta com o emagrecimento dela. Então ela ainda não vai comer. E daí se ela não tem carboidrato, porque ela não está comendo, ela já usou toda a reserva dela de gordura, né? Ela não tem mais gordura para perder. O organismo em busca de sobrevivência, ele está desesperado por nutrientes, ele acaba consumindo o próprio corpo. Então, ele vai usar, né, as proteínas como forma energética também. Por isso que essas pessoas que têm anorexia, que emagrecem muito, elas são pele e osso. Dá para ver, né, toda a carga óssea da pessoa, né, através do desenho que a pele faz, porque não tem mais músculo, não tem mais aquela carne que fica ali após a pele, que são os músculos, né? Porque o organismo acaba consumindo também, tá? Então, por isso que tem também como função energética, né? Mas, uma outra característica também é a função construtora, que está aqui, ó, né? Função plástica, né? A função plástica é a função construtora do corpo. Por que construtora? Nós precisamos desses nutrientes, dessas macromoléculas também para a construção do corpo. Por exemplo, lipídios, ó, lipídios está aqui, que também é uma das funções, é construtora. O que significa essa função construtora? Os lipídios fazem parte, por exemplo, da nossa pele. Eles formam uma camada lipídica, né, uma gordura natural que protege a nossa pele. Então, nós temos, né, excesso de sebo, excesso de gordura, tem pessoas que têm pele muito oleosa, né, mas isso serve como proteção e hidratação. Os lipídios também fazem parte da membrana plasmática, então ele constitui a membrana plasmática das células, por isso que ele é construtor. As proteínas também. Proteínas fazem parte da membrana plasmática das células, proteínas constituem a nossa massa muscular, proteínas constituem as nossas unhas, cabelos também, né? Então, proteínas também fazem parte da composição do nosso organismo. E muito importante, elas constituem também os nossos glóbulos brancos, né, que fazem parte da nossa imunidade. Então, por isso que é muito importante o consumo de proteínas. Sais minerais, então, que também, ó, são construtores, ó, sais minerais também estão aqui, ó, né, fazem a construção do nosso corpo. A gente já falou na sala de aula sobre sais minerais, né? Por que que eles são construtores? E eles são micromoléculas, tá? Eles não passam por digestão.
Então, eles conseguem entrar dentro da célula através da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática aqui, os que são micronutrientes, passam livremente, né? Então, eles não precisam sofrer uma quebra, né? Eles não precisam se transformar em moléculas menores. Sais minerais, a gente falou do ferro, né? Que é uma constituição das hemácias, que vai formar a hemoglobina, que é o responsável por carregar o gás oxigênio e nutrientes para dentro das nossas células, né? Então, ali tem uma importância legal. O cálcio nos ossos também é importante, né? O iodo é importante para a nossa glândula tireoide, né? Que fica nessa região. A glândula tireoide, ela controla todos os nossos hormônios, né? Então, assim, ela vai deixar no controle exato, não vai deixar a mais ou a menos. Então, também é importante, né? Então, tem vários sais, então, que fazem parte também da composição do nosso organismo, né? O próximo aqui é a água. A água contém sais minerais, né? Então, por isso que a água faz parte também da função construtora, né? Porque lembra que eu falei para vocês, para pegar um rótulo de água mineral e olhar o que contém dentro da água mineral, tá? São os sais minerais. Daí nós temos fibras. As fibras a gente acaba a alimentação, né? A base de fibras é por cascas, por exemplo, de frutas, né? Cereais, então cereais também tem muita fibra, frutas têm muita fibra. O que que tem na fibra? A fibra ela faz parte da parede celular das células vegetais. Então, por isso que fibras vêm de vegetais. Então, essa celulose que contém na parede celular dos vegetais, ela é um carboidrato que ele é mais composto. Então, o nosso organismo ele demora mais para digerir. Por isso que o arroz integral, né, o trigo integral, tudo que é mais integral, ele é melhor para a saúde, porque é um carboidrato que a gente não digere tão rápido. Então, ele não vai direto para a corrente sanguínea já se transformar em açúcar. Né, o índice glicêmico, que é o açúcar no sangue, de fibras, é um índice glicêmico mais baixo. Tanto que as fibras também, por a gente não fazer, né, a digestão delas de uma forma rápida, como os outros carboidratos que são mais simples, ela ajuda também na formação das fezes. Então, lá no intestino, ela vai ajudar na funcionalidade dos nossos intestinos, né? Tanto do delgado, mas principalmente do intestino grosso. Também regulando a quantidade de água. Então, quem come bastante fibras tem que tomar bastante água, tá? Para que há um controle, então, né, na formação das fezes, um controle adequado. Eu acho que a gente também falou disso na sala de aula, tá? Então, por isso que aqui, ó, já temos uma nova função, né? Aqui nós temos a função reguladora e protetora. Então, quem faz parte, né, de uma função reguladora? Sais minerais. Por que reguladora? Se fosse para você justificar isso em uma prova, por que sais minerais têm a função regulador? Né? Eu acabei de explicar antes sobre o ferro, né? Também falei da tireoide, né? Então, assim, fazem parte da composição de células, de partes do nosso corpo que regulam algumas atividades que o nosso organismo faz. Por isso que é regulador. Então, a água também é regulador. A água consegue regular a temperatura do nosso corpo. Lembra que eu falei do suor, né? Quando a gente está suando, o porquê disso. Então, tem a função também reguladora. A água tem a função também de dissolver, né, alguns nutrientes dentro do nosso corpo para que participe de algumas atividades metabólicas, né, até de reações químicas que o nosso organismo acaba fazendo. Tem a função de hidratação e tem até a função também de formação nas fezes, a água, tá? Então, ela também vai participar de regulação e proteção. Fibras, também já expliquei o porquê que é regulador. E nós temos as vitaminas, né? Que as vitaminas também, né, elas fazem parte da nossa alimentação. Todo alimento, quanto mais natural for, que a gente chama alimentos in natura, eles têm vitaminas. E essas vitaminas, né, elas fazem parte, então, né, de funções do nosso corpo. Tem vitaminas que fazem especialmente a função, né, para os olhos, tem vitaminas que são essenciais para a pele, tem vitaminas que são essenciais para a imunidade, então tem vitaminas que são essenciais para a saúde muscular, né? Então tem vários tipos de vitaminas que têm funcionalidades. A parte das vitaminas eu vou colocar para vocês também em forma de resumo lá no Google Sala de Aula, para que vocês tenham isso no caderno, tá?
Então, aqui para os próximos. Agora, o próximo vídeo, né, eu vou pausar isso para não ficar um vídeo longo para o carregamento. A gente vai falar de cada macronutriente de uma forma isolada, tá bom?